pergunta pertinente a várias áreas do conhecimento, cuja resposta compete de igual modo às várias áreas do conhecimento, mas principalmente a área da qual me debruço, que é a filosofia e a psicanálise. A pergunta da onde vem a religião, da onde ela nasce, nós já sabemos. Ela foi, digamos assim, a ferramenta pela qual o homem se utilizou para explicar os fenômenos do mundo. Então lá, desde a antiguidade, o homem usava dos mitos, desse poder místico, vinculado primeiramente à natureza, ao espírito dos mortos, por aí em diante, e depois, conforme foi progredindo, digamos assim, a razão, foi jogando essas entidades a um ser superior, metafísico, que culminou na concepção de Deus que nós temos nas três grandes religiões monoteístas, respectivamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas religiões, essa concepção metafísica de Deus, ela perdurou pelos séculos, embora o próprio pensamento humano tenha dado passos, né? Então, se nós pararmos para pensar, nós fomos substituindo a religião por outras formas de pensamento. Então, substituímos na Grécia Antiga, por exemplo, a religião, o mito, pela filosofia, por uma tentativa mais racional, lógica, de explicar os fenômenos do mundo. Depois, a filosofia foi dando espaço, digamos assim, ao conhecimento científico, sem deixar de ter importância. Passamos então a entender o mundo não a partir de nós mesmos, no sentido de que não éramos o centro do universo, mas a Revolução Copernicana veio para mostrar que o Sol é o centro do universo, ou seja, nós somos apenas um grão de areia frente a um deserto de bilhões e centenas de bilhões de galáxias, aonde nós, do ponto de vista cosmológico, somos nada, né? Sequer o centro do universo. Depois passamos por outra ferida narcísica, como diria Freud, que é a ideia de que nós não somos advindos diretamente, pelo menos, né, do ponto de vista físico, de um ser superior, mas somos derivados de uma espécie de símio, né? É o que nos disse Darwin, somos frutos de uma evolução, né, evolução das espécies. Enfim, tudo isso foi colocando ou reconfigurando a nossa noção e o nosso ser no mundo, né? Fomos questionando, repensando, e hoje, século XXI, nós temos, assim, digamos, um problema por resolver, digamos assim, que ainda é o pensamento religioso. Para onde vai a religião, não sei, porque ainda em pleno século XXI ela ainda possui uma força. Mas eu poderia dizer para onde é que ela deveria ir. A religião deveria ir para o mesmo caminho que o pensamento humano foi, né? Passando por um avanço, passando por um progresso, digamos assim, dando voz à razão, dando voz à ciência, e não necessariamente deixar de existir, porque é natural do homem essa tendência ao transcendente, que é próprio da razão, né? O simples fato de nós racionalizarmos sobre as coisas significa dizer que não estamos presos a elas, conseguimos pensar além. Então, digamos assim, o pensamento transcendental é inerente a nós. Então não é que a religião vá deixar de existir ou deveria deixar de existir, mas ela deveria passar por uma reconfiguração tal qual as etapas da nossa história passou. Então, eu acredito numa religião século XXI que seja uma religião centrada no ser humano e não mais em entidades metafísicas, haja vista que nós já superamos. Uma religião centrada no humanismo, no sentido de que é o homem quem cria a própria religião, portanto ele deve criá-la de tal modo a que ela não seja algo contra a razão, pelo contrário, que siga o avanço racional que nós temos em relação às várias instâncias da sociedade, a ciência, a própria sociologia, a antropologia, a filosofia, a sexualidade humana entendida de um viés científico, portanto deixando de lado esses preconceitos medievais em relação à sexualidade, o ser no mundo
de tal maneira a ser livre, portanto, a ter um pensamento livre, ter uma religião onde a possibilidade de diálogo seja central, onde não exista, portanto, a figura do dogma, né, que é muito presente ainda nas religiões cristãs, propriamente dita. Então, uma religião moderna, atual, que respire novos ares, seja aberta para conceitos diferentes, diversos, aonde o ser humano esteja no centro e não divindades, aonde a liberdade seja a bandeira norteadora, e não realmente assim o dogma ou a doutrina. Então, eu não acredito no fim da religião, embora talvez fosse o ideal, né? Eu acredito numa religião que vá se adequar aos tempos modernos e não fique parada no tempo, porque grande parte ainda do êxito ou do pseudo-êxito que a religião, principalmente a religião cristã, obtém ainda hoje, é que ela tentou, dentro do possível, pelo menos a grande instituição cristã, que é o catolicismo e o protestantismo, tentou se manter imutável, bem entre aspas, apesar da modernidade. Então isso dá-se uma falsa segurança, né? Lidando com modernidade, lidando com contemporaneidade, nós estamos lidando com novas formas de pensar o mundo e o homem. E a religião, ela tentou se manter a mesma, a partir de seus dogmas e tal. Então, diante de algo que é instável, parece que existe ali algo seguro, algo que sempre foi assim, mas isso é só uma propaganda enganosa. Quem estuda a fundo religião sabe que as instituições passaram por grandes modificações e ainda hoje estão se modificando. Então é só uma propaganda enganosa. Então que nós possamos de fato nos perguntar, né, para onde vai a religião e para onde é que ela deveria ir. Eu acho que essa é a pergunta fundamental.